Olá, Deus abençoe. Desculpem aí, a voz está estou muito gripado, com a gripe muito forte ainda, e estou gravando esse vídeo, né? Curta o nosso canal nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no YouTube, no WhatsApp, no Gmail e no X, antigo X, né? Que era o antigo Twitter e Instagram, né? Fabrício Barreto Gonçalves, ou então Fabrício Barreto Real. E estou escrevendo uma série de artigos bíblicos, teológicos, comentários de religião, de filosofia, de teologia, de antropologia bíblica, história da igreja, teologia bíblica, teologia do Novo Testamento e comentando uma série de cartas do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, né? E primeiro comentando sobre as cartas, né, chamadas cartas da prisão, quando Paulo escreveu da prisão em Roma e em Corinto. Ele ali fez 3 viagens missionárias, amém? Vou falar pouco por causa da garganta, da voz. Na segunda e na terceira viagem missionária, já estava no final do seu ministério, quando ele iria morrer, ser decapitado, né? Muito provavelmente no governo, né? No governo do império do imperador Nero César. Ele foi decapitado, sua cabeça foi cortada. Mas antes disso, Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento, 13 epístolas aos Efésios, aos crentes de Éfeso, aos Colossenses e aos Filipenses e a Filemon, chamado Cartas da Prisão. E escrevendo sobre os Efésios, a carta de Éfeso vai falar sobre a unidade da igreja, sobre a nova vida em Cristo, vai falar sobre os deveres domésticos de um casal, né? As relações com marido e esposa, pais e filhos, empregados e patrão, né? Servos e senhores, o relacionamento em viver em sociedade, viver a nova vida em Cristo, e vai falar também sobre os deveres domésticos do marido e da esposa, e vai falar sobre a unidade cristã, e lá no final, no capítulo 6, vai falar sobre a batalha espiritual, as armas que o crente tem que ter, né? A fé, não é? O capacete, o escudo da fé, a couraça do Espírito, os sapatos da pregação do Evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo vai comparar a armadura do soldado romano com as armas. E eu, lendo, né, comentando, fazendo resenha e resumo desses livros aqui, Introdução ao Novo Testamento, de A. Carson, né? E este aqui também, né? Muito bom. Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Novo Testamento, Walter Dunet, edição Vida Nova. E esse aqui muito bom, que me acompanhou durante o seminário aí, Faculdade de Teologia, né? E eu fiz questão de comprar Panorama do Novo Testamento, já a edição já antiga, né? Robert Gundry, da editora Vida Nova. Panorama do Novo Testamento de Robert Gundry. E também, não menos importante, Como Ler a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova, Gordon Fee e Douglas Stewart. Muito bom para compreensão do Novo Testamento. E outros livros que tem aqui, né? Comentários luteranos, anglicanos, batistas, presbiterianos, comentários pentecostais, né? Comentário Wisby, comentário Matthew Henry, Dan, Bailey, Wisby, Brodman e muitos outros comentários aí, né? Coester, Raymond Brown, Donald Guthrie, Robert Gundry e Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso do Novo Testamento.
Tem outro também, Introdução ao Novo Testamento e Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento e Introdução ao Novo Testamento. Basicamente são alguns comentários, né? Wright, e outros comentários aqui, Russell Shedd, N. Champlin, né? R.N. Champlin, Moody, William Berkeley, esse aqui também, da editora Vida Nova, Lendo a Bíblia livro por livro, tá? William H. Marty e Boyd Silvers, editora Vida Nova, Lendo a Bíblia livro por livro. E de um pentecostal, né? Um teólogo pentecostal que eu gosto muito, eu acho que eu estou com ele aqui, que é de Meyer Pillman, tá? Meyer Pillman é um teólogo pentecostal que eu gosto muito, que eu admiro, da editora CPAD, né? A Bíblia livro por livro. Então são comentários que eu estou escrevendo. Curta o nosso canal no YouTube, né? No Facebook, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde, e no Instagram, @eu_Fabrício_Real ou @Fabrício Barreto Gonçalves. E o nosso blog também pessoal, Fabrício Barreto Gonçalves, e o nosso grupo também, blogger, do presbítero nosso irmão, né, Paulo César, Os Bereanos. Toda semana tem um artigo de teologia com qualidade, comentário bíblico, um artigo de teologia, toda semana é postado nesse blog, né, Os Bereanos. Muito bom. Eu já tenho alguns artigos postados nele, de maneira que é uma coisa que a gente estuda, é uma coisa que eu particularmente, eu gosto de fazer, de ler, de estudar. Tem também, recomendo esse livro aqui, tá? O Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento, vários autores, da editora Central Gospel. E muitos outros aqui, né? Poderia aqui citar, mas Rudolf Bultmann, Teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, eu já falei, K. Bailey, muitos outros aqui, né? Alonso Schockel, que é um teólogo católico, comentarista bíblico católico, teólogo católico espanhol, Alonso Schockel, e muitos outros aí, né? Comentaristas de peso, anglicanos, luteranos, batistas, presbiterianos, congregacionais e assembleanos e pentecostais, né? Matthew Henry, Manual Bíblico de Henry H. Halley, né? H. Halley, ou Hawley, né? E por aí vai. São vários comentários que nós temos aqui, né? Também tem o Craig também, Skinner, muito bom comentarista, com textos, né? Contexto, com uma análise teológica, cultural, crítica do Novo Testamento, uma análise semântica, uma análise histórico-econômica, social, antropológica ou antropocêntrica, teológica, bíblica do Novo Testamento. Vale a pena comprar esses livros e ter em casa, principalmente você que estuda, que ensina, que está fazendo um seminário, vai ser um pastor, vai ser um teólogo, vai ser um padre, vai ser um educador religioso, uma educadora religiosa, um professor de escola dominical, um teólogo, um pastor, um pregador do evangelho. Muito bom, né? Que Deus abençoe. Curtam o nosso canal, né? Efésios, a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, a igreja de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. Havia muita idolatria, o culto à deusa Diana, né? Diz a arqueologia que a deusa Diana dos Efésios, ela equivale à Diana caçadora,
e a Ártemis, né, grega e romana, e Diana dos Efésios. Era uma mulher, era uma imagem de escultura, tá? Uma imagem de escultura, uma estatueta com uma mulher seminua, com vários seios, né? Se eu não me engano, tinham 6 ou 9 seios. A mulher só tem 2, né? Mas essa estátua aí, essa divindade chamada deusa Diana, caçadora dos Efésios, ela era a deusa da fertilidade, a deusa da fecundidade, do parto, né? Da gestação, né? As grávidas, as mães, né? As gestantes, elas honravam, faziam oferendas, sacrifícios pela Diana, e é uma divindade feminina muito importante ali naquele conceito grego do Mediterrâneo ali da época de Paulo, e havia ali igrejas, né? Diz que o teatro de Éfeso da deusa Diana dos Efésios, né? A deusa pagã, cabia ali quase 30 mil pessoas. Agora você vê um estádio de futebol, né? Uma igreja enorme daquela, quantas pessoas, um estádio, né? Quantas pessoas não tinham ali, dedicando, adorando a um deus pagão chamada Diana dos Efésios. Então os Efésios, eles cultuavam essa deusa, entre outros também, como Juno, como Diana, que eu já falei, Zeus Capitolino, que é o pai dos deuses gregos e romanos, né? Hermes, Cupido, Afrodite, Vênus, que é a deusa do amor, enfim, são vários deuses pagãos. Então, os Efésios, Paulo vai ali e fala da heresia do gnosticismo, que era uma seita herética, que era contrária à palavra de Deus e contra o evangelho, e Paulo combatia isso tudo. E ele fala, né, da família, da unidade, dos dons, da batalha espiritual no capítulo 6, vai falar ali no início da carta por que ele permaneceu ali em Corinto, em Roma, foi preso em Roma, foi julgado, de lá ele escreve as cartas aos Efésios, a Colossenses, Filipenses e a Filemon, não é? E é uma carta muito bonita, né? Chamada Cartas da Prisão, porque Paulo estava preso e ele escrevia dando informações e querendo colher informações da igreja da Ásia do primeiro século, da sua época, como eles andavam na fé, né? Curta o nosso canal e que Deus nos abençoe.